Na sequência, eu convido a doutora Andrea Bergamini, coordenadora de custos assistenciais da Unimed Mercosul, para as suas considerações. Boa tarde, gostaria de agradecer em especial a doutora Denise pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito dentro do sistema Unimed do Brasil e dentro do sistema Unimed Mercosul. Na verdade, essa área de órtese e prótese, eu tenho viajado o Brasil inteiro, levantado essa bandeira, conheço todos aqui da mesa, só que fico lá, vamos regulamentar esse mercado, vamos ajeitar essa questão técnica, porque o maior prejudicado nisso, como foi muito bem colocado, é o nosso consumidor, é o nosso cliente, é isso que a gente precisa estar trabalhando. Quando a gente fala de órtese e prótese, a gente tem várias questões que são envolvidas. Uma questão técnica, como foi colocado anteriormente, né? Que a Anvisa, ela acaba colocando registro com nomes comerciais diferentes e dificulta muito o trabalho do auditor, principalmente quem está na operadora, para saber o que eu posso estar trocando, o que eu não posso estar trocando. Então, essa seria uma primeira etapa. A outra questão é o fato que a gente sabe que os custos da saúde, eles têm aumentado cada vez mais, mas será que esse custo ele está sendo aumentado porque é viável aumentar ou porque está acontecendo alguma questão em relação ao mercado? Até o nome do título, quando fala em mercado de OPME, a cadeia produtiva de OPME, eu costumo colocar nas minhas exposições que deixou de ser uma cadeia produtiva e o que a gente vê na realidade é uma cadeia alimentar. E eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Bom, então a gente sabe que existem várias questões que podem estar levando a própria aumento, né? Então a gente precisa estar vendo a sustentabilidade. Deixa eu tirar daqui, porque senão eu não enxergo. A sustentabilidade tanto do sistema de operadora como do sistema público, e não é só um problema nosso, é um problema de todos, né? E em relação ao sistema Unimed, a gente tem os processos de intercâmbio, que aí a gente realmente precisa estar trabalhando com essas discrepâncias que existem. Quando coloca a questão da similaridade, a gente não tem só o problema de produtos similares com preços diferentes. A gente tem problema de produtos mesma marca, mesmo fabricante e com discrepâncias enormes no Brasil. E o porquê que está acontecendo isso? O que está acontecendo com esse mercado? As relações mais justas, como foi colocado, que o hospital ele realmente precisa ganhar pelo serviço, com taxas diárias, o profissional de saúde também pelo trabalho que ele faz, então cada um ganhar pela sua prestação e não se tornar um comércio em saúde. E combater esses tratamentos através de uma relação de transparência. Bom, o que o sistema Unimed fez, né? Primeira coisa, a gente levantou na nossa curva A de o que estava sendo utilizado pelos nossos médicos em termos até de fabricantes. Então, a gente trabalhou numa negociação através dessa curva A, até para não estar tirando o que já se usava no mercado. A outra questão que a gente trabalhou é a análise do mercado do PME na Unimed do Brasil. Porque, como o sistema Unimed, da mesma forma a Unidas, ela tem vários locais de atuação, as contas começaram a vir no intercâmbio. Peraí, mas eu pago R$200 nesse parafuso desse fabricante, mas o outro lugar paga R$2.000 nesse mesmo parafuso fabricante. O que está acontecendo? Quem está cobrando o quê? Então, foi essa análise que a gente começou a fazer. A outra estratégia que nós utilizamos é analisar os fornecedores, se tem RDC 59 ou se pelo menos cumpre as questões de rastreabilidade, não existe a obrigatoriedade para redistribuição, mas a gente precisa ver se ele tem condições de atender, qualidade, logística, estoque, até para trazer segurança para os nossos clientes. E duas resoluções, além das resoluções da ANS, a gente acredita que seja muito importante. Uma é o 956, que fala que o médico não pode estar definindo o fornecedor, exigindo o fornecedor, e que em nenhum momento tira o ato médico do médico, até porque essa resolução ela foi tirada do Código de Ética Médica. Se a gente pegar o Código de Ética Médica, as palavras são as mesmas que estão na resolução. Ela só veio um pouco a enfatizar um código que já existe há muito tempo. E é o 982 que fala sobre os procedimentos experimentais, que a nossa preocupação é muito grande quando a gente recebe uma solicitação de um procedimento que é experimental, sendo que precisa ter toda uma capacitação mínima para estar fazendo esse procedimento. E quem que paga a conta, né? Então, aquilo que a gente já comentou anteriormente, o preço sai lá da fábrica, né? Tem seus custos, suas despesas, seus impostos. Da mesma forma, chega no distribuidor, que tem seus custos, suas despesas, seus impostos. O problema está nas taxas de comercializações que acontece, infelizmente acontece. Então, nós temos várias taxas de comercializações que vão ficando pelo caminho. E essa diferença, que eu estou exemplificando 230%, mas ela pode chegar muito mais do que isso, 1.000,
2.000%. Nós estamos fazendo um dossiê com notas fiscais de mesmo produto, mesmo fabricante, mesma Anvisa, mesma referência da Anvisa e com preços completamente diferentes. Então, é algo que realmente não acontece. Um eletrodo de ablação de R$450 para 18 mil em outro estado do Brasil. Isso não tem uma explicação. Então, a gente está evidenciando com nota fiscal mesmo. E o que a gente tem feito de diferente? A gente atuou direto agora no Fórum de Defesa do Consumidor, porque esse custo vai para o nosso cliente. E nos fóruns de defesa do consumidor, a gente criou um comitê de OPME justamente para tratando esses casos, porque são casos muito graves e que a gente precisa entender o que está acontecendo. Aqui foi um caso dos Correios que saiu no jornal em Porto Alegre mostrando a mesma coisa, de um parafuso que foi pago um valor X, onde em outro lugar esse mesmo parafuso custa um outro valor completamente diferente. Então não é um problema só da Unimed, é um problema de todas as operadoras, o que tem acontecido. E aquele trabalho que foi colocado da Anvisa, eu queria parabenizar a Anvisa sobre um trabalho que eles fizeram sobre os implantes ortopédicos, comparando as próteses de quadril e joelho nacional e importado. E desmistificou, porque mostrou que as duas têm problema, a importada tem problema, a nacional tem problema, porém, quando compara, as duas têm a mesma qualidade. A nacional, ela perdeu para a importada quando se fala da esfericidade. A questão que a importada perdeu para a nacional quando se fala na análise química, que é o risco maior de metalose. Então, desmistifica. Então, eu parabenizo muito a Anvisa com esse trabalho e gostaria que tivessem mais trabalhos para começar, não, o que é importado é bom, o que é nacional não é. Não é bem assim, a gente tem que analisar tecnicamente, esquecendo a questão do ser importado é nacional ou a questão do custo. Ele não pode ser tão comercial assim. E algumas sugestões que a gente precisa estar desenvolvendo e trabalhando em equipe, mas a gente tem que fazer isso já. O tempo está passando, do ano que vem está aí saindo um novo rol. O custo da saúde ele é finito, tanto na saúde pública quanto na saúde da suplementar. A gente tem que trabalhar com a melhor qualidade do nosso cliente. Concordo que tem que ver a questão das remunerações, a forma de remuneração vai ajudar, mas não vai resolver. São várias frentes de trabalho que a gente precisa estar fazendo. A gente precisa estar trabalhando junto que a análise do mercado, tanto no regional quanto no Brasil, fabricantes, importadores, distribuidores, hospitais, clínicas, operadoras de saúde, maior fiscalização das atividades fins. Que taxas são essas que estão ficando no caminho? Isso é legalizado, não é legalizado? Quem está ganhando ou quem está perdendo? Vamos tentar para o mercado mais justo. O distribuidor tem que ter lucro, sim, concordo plenamente, mas um lucro viável, um lucro que realmente possa ser correto, né? E um aprimoramento das normativas já existentes para evitar que essas coisas possam acontecer. Outra questão, as novas tecnologias. Muita coisa vai sendo incorporada de uma forma muito veloz, que quando a gente vê já está no mercado, já está sendo comercializado. Há pouco tempo saiu um alerta Anvisa, tem 2 semanas, falando sobre um catéter balão revestido com droga periférico, mandando recolher todos os catéteres, porque a promessa desse catéter é que evitava a amputação de um paciente diabético. Só que a gente já tinha feito um estudo há 2 anos atrás, mostrou que ele não tinha efetividade nenhuma, a não ser um preço extremamente alto, que o paciente não ia ter benefício e que a perna dele ia ser amputada do mesmo jeito, podendo até agravar outras questões. E agora, depois de 2 anos, saiu o alerta mandando recolher o produto do Brasil. Quer dizer, por que a gente esperou 2 anos para ver uma coisa que a gente já sabia que não era boa? Então, a gente realmente precisa alinhar isso. Criação de uma tabela de referência, de um grupo técnico para estar analisando esse mercado, não só composto por uma entidade, porque uma entidade só ela não vai conseguir fazer isso, vai acabar formando uma tabela que não é real, podendo prejudicar qualquer uma das partes envolvidas, e maior envolvimento das entidades jurídicas nos processos relacionados ao OPME. Então, a gente precisa reativar os comitês estaduais, que a própria defesa, a própria União, ela recomenda que as operadoras, né, e a própria Sistema Único de Saúde se aproximem um pouco das questões jurídicas. O juiz é muito complicado ele saber que aquele produto não é bom ou ruim para o paciente. No papel dele, se vem uma liminar, com certeza ele vai liberar. Eu também faria a mesma coisa no lugar dele, porque a gente precisa ter esses grupos técnicos para estar dando mais apoio ao jurídico, né? Então, essa mensagem que eu queria deixar para os senhores, dizer assim que realmente a questão do OPME ela precisa ser tratada com muito carinho, muito cuidado, e eu me coloco à disposição depois no debate. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, doutora Andréa.